né? A data do dia 20 da consciência negra é recente, mas o fato histórico ele é bem antigo. A gente está falando aí de 1695, 1697, século 17. Então, para entender o dia 20, o contexto histórico. Brasil, colônia, tínhamos ali a mão de obra escrava, onde as pessoas eram escravizadas para trabalho braçal. Essas pessoas vinham de vários países da África, né? Isso anterior a 1600, né? 1500, descoberta do Brasil, começam a chegar aí os portugueses e com isso os africanos, diversos países para trabalhar. A gente tem aí um fato histórico que foi a fundação do Quilombo dos Palmares, lugar de maior resistência no mundo, e eu costumo até dizer que às vezes quem é fora do Brasil conhece muito mais Quilombo dos Palmares que o brasileiro. Quilombo dos Palmares teve 2 reis, Gangazumba e Zumbi. Gangazumba foi o primeiro rei, ele libertava as pessoas escravizadas para se sentirem livres. Então, Quilombo dos Palmares era o lugar da terra prometida, era aquele lugar que você falava assim, eu quero ir. Aqui eu vou viver a liberdade. Trazendo para o dia de hoje, é a Disney. Então, todo mundo conhece a Disney, naquela época era o Quilombo dos Palmares. Era o lugar que eu ia poder ser livre, que eu ia poder ter a minha terra, ter a minha liberdade, ter a convivência ali de fato humano. E aí, Gangazumba, com o Quilombo dos Palmares crescendo, chegou uma criança que foi levada de Quilombo dos Palmares, foi coroinha da igreja, recebeu o nome de Francisco. Com 17 anos, ele entende a sua missão de vida, foge de ser coroinha da igreja e volta para o Quilombo dos Palmares, e aí assume o apelido de Zumbi. O apelido de Zumbi não é o zumbi que anda na floresta, aquele zumbi morto-vivo. O zumbi que ele recebe esse apelido é alma da floresta. Ele tinha a habilidade de se esconder e ninguém achar, fora a capacidade de liderança. Quando você pega os livros e fala de zumbi, vem a primeiro ponto, é liderança. Então, com 17 anos aí, uma pessoa que tinha a facilidade de comandar e liderar, ele assume aí o Quilombo dos Palmares, quando Gangazumba decide não mais libertar e ficar livre, né? E Zumbi fala, não, isso está errado, eu tenho que libertar meus irmãos. Tem a quebra do Quilombo dos Palmares. Gangazumba desce um pouquinho para Quilombo dos Palmares com alguns guerreiros e fica ali vivendo. Durante um tempo, Gangazumba foi envenenado. Ele morre, esses guerreiros voltam para Quilombo dos Palmares, guerreiros muito bons. E aí o Quilombo dos Palmares estava em festa, porque recebeu esses guerreiros. E aí, nesse dia, Quilombo dos Palmares foi atacado. E aí Zumbi foge, é encontrado, morto, esquartejado, dizendo para o mundo inteiro que o Quilombo dos Palmares caiu e o sonho de liberdade foi embora. Mentira, isso trouxe aí... Claro que todos chocou, mas o sonho de liberdade não morreu. Ele veio tardiamente. Brasil, o último país no mundo a libertar as pessoas que eram escravas, né? A gente teve aí em 1888, a assinatura da Lei Áurea, 13 de maio, que foi aí uma coisa que já ia acontecer. A gente teve 3 leis aí, só para vocês entenderem o contexto. Por que já seriam livres? Lei que proibia o tráfico de navios, então já era proibido no mundo inteiro. Sim. Mas no Brasil podia ter. Segunda lei, lei do vento livre. Então toda criança que nascesse ali no cativeiro ia ser livre. E a última lei, a lei exagenária, todo idoso a partir de 65 anos, ficava velho ali, né? Ia ser livre. Mas olha que curioso. Depois que uma pessoa foi tirada da sua terra natal, trazida para cá, passou fome, 4 meses ali no navio, chegou aqui, a expectativa de vida dela era de 7 anos e meio. Então vendia um sonho de liberdade, você vai ser livre. Mas a morte chegava primeiro, né? Porque é 14 horas por dia de trabalho. Se você pega história, tem relatos chocantes. Não é a questão do programa agora, o tema trazer esses relatos chocantes para cá, mas é para a gente entender que sim, teve muita luta, teve muito sangue
E sim, Zumbi é uma referência. A gente precisa entender a história de Zumbi, a história do Quilombo dos Palmares, porque é a nossa história. É a nossa ancestralidade, é a né? nossa ancestralidade. A gente precisa entender. E aí, às vezes você vai conversando assim, as pessoas pesquisam na família e descobrem que teve ali um parente que foi escravizado, que veio fugindo de uma guerra para não ser escravo. Então você vai entendendo que, opa, se meus ancestrais passaram por aquilo, eu tenho que ser forte nos dias de hoje para superar isso e mostrar para essas pessoas que a gente tem sim um lugar.